Bom, o vídeo de hoje eu vou contar coisas aqui e vamos ver se a gente chega a algum lugar, beleza? E o que eu queria falar hoje é sobre, vamos falar assim, nós vamos falar sobre finanças, sobre lidar com dinheiro, sobre como a gente enxerga o dinheiro, né? A nossa relação com o dinheiro, né? Como a gente tem que sempre estar, de certa forma, tomando um certo cuidado para fazer essa manutenção. Pois é, né? Como a gente enxerga o dinheiro, né? Existe de certa forma, um relacionamento entre nós e dinheiro, né? E o vídeo de hoje bom, é para você que, assim como eu, já atingiu uma certa idade, já adquiriu uns certos conhecimentos, só que você está espremido entre as gerações, né? Você está na geração, você está entre os idosos, né? Vamos dizer assim. Então eu tenho ainda pais, né? Meu pai e minha mãe ainda são vivos e tenho uma filha que já se tornou adulta, já tão logo já vai estar determinando quais vão ser os caminhos dela, então já não precisa mais de mim e, né? Por aí vai, essa coisa toda aí, certo? É realmente, de fato, se tornar adulto, vai construir a própria vida, essa coisa arada toda aí, tá? E, mas por que eu quis tocar nesse assunto aqui? Porque eu vou contar pra vocês uma história que vamos se dizer assim, tá acontecendo atualmente, né? Uma situação que tá acontecendo e eu vou usar essa situação para ilustrar. Bom, eu já disse, tenho pais que já têm uma certa idade, eles são idosos e por aí vai. E está acontecendo algumas situações no sentido de que eles estão, de certa forma, recebendo dinheiros que estavam parados em transações, em ações e por aí vai. Um dinheiro que de certa forma está vindo no momento certo, né, de maneira a agradecer, abençoado, né, e por aí vai, né? Meu pai e minha mãe são aposentados e por aí vai. Então, de certa forma, é uma grana que eu entendo que talvez essa grana, né? Isso aqui, inclusive, eu não falei até para eles, né? Eu falei outras coisas que eu vou comentar aqui, mas talvez eu enxergue que essa seja um dos últimos ganhos de capital que meus pais vão ter na vida deles, né? É realmente uma forma de gerar uma receita assim, cara, notoriamente alta, né? Nesse ponto de vista. E aí, qual que é o lance? O lance é o seguinte, eu vou contar para vocês que eu demorei muito para entender esse lance da relação com o dinheiro, cara. E o quanto eu sempre fui ruim para lidar com o dinheiro, cara. Eu sempre tive uma péssima relação com o dinheiro. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais porque perdi muito dinheiro, porque eu casei com uma pessoa que tinha uma ótima relação com o dinheiro, uma ótima visão e administrativa da coisa. Então, de certa forma, essa visão dela me contagiou, vamos dizer assim, né? O 100% que existe nela, ela conseguiu me atingir com 25% e esses 25% já é muita coisa, cara. Já é muita coisa em comparada a quem tem uma péssima relação com grana, né? Tá sempre endividado, tá sempre com o dinheiro chega e sai logo querendo se desfazer com o dinheiro. É uma tendência, né? Quando a gente tem uma não boa relação com o dinheiro, a gente não consegue ficar com o dinheiro na mão ali, aí não faz sentido e sai logo gastando, né? Por conta disso daí. E eu fui criado assim, mas eu não sabia que essa origem
é que vamos falar assim, eu não vou culpar os velhos, não, cara. Eu acho que também eu entendo que eles são vítimas também, né? E vítimas desse sentimento da construção da má relação com a grana, né? Eles são vítimas também. Né? Eles são vítimas de uma época o qual eles, inclusive, eles foram criados assim como eles me criaram, entendeu? Então meio que passou pra frente. Né? Eles vieram de famílias, de certa forma, famílias que lá no passado, né, cara, quando era fácil de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, de produzir riqueza lá atrás, eu tô falando lá atrás mesmo, fizeram uma grande riqueza, faziam parte de cidades, de cidade interior, de São Paulo, coisa assim, coisa arada toda. Então, meus avós, segundo as histórias que meus pais me contam, eles já não tinham uma boa relação com grana, entendeu? Olha só, eu tô até me aprofundando mais ainda essa conversa aqui. Né? Então, é importante vocês entenderem um contexto para que eu chegue a uma conclusão. Né? Sem todo o contexto, vai ficar bem vago essa conversa aqui. E é isso, então lá desde trás, meus avós eram bem vida louca. A real é essa aqui. Eu tô dando risada porque, pô, eles já se foram há muitos anos, eu nem cheguei a os conhecer, mas pelas histórias que meu pai e minha mãe contam, assim, eu concluo que eles eram bem, vamos dizer assim, bem impulsivos com grana, né? Então eu sinto que isso daí, parte disso daí, passou para o meu pai e para minha mãe, né? E aí eles são de uma geração ainda que era possível você gerar muita receita, né? Então você tem um trabalho simples, simples entre aspas, né? Aquele caminho básico, né? Fazer faculdade, arranjar um emprego e esse emprego te sustentar pro resto da vida. Desse caminho aí que eu tô falando. Eles são os primeiros dessas gerações, talvez os últimos, não sei. E ainda podia existir. Então, eles perduraram por muito tempo essa. Vamos dizer, hábito, essa relação com eu trabalho, eu ganho dinheiro e esse dinheiro me sustenta, né? Sem muito a ideia de guardar, de pensar em futuro e por aí vai. Eu vejo isso muito, inclusive, do meu pai, né? A gente tava até conversando, né? Ultimamente a gente anda tendo cada conversa, assim, umas conversas bem adultas e tá sendo maneiro pra caramba, né? E aí, até ele confessou pra mim que ele não tinha ainda na cabeça dele a ideia de que ele ia viver muito, né? Tanto o quanto que ele tá agora, né? Tá com 70 anos, ele não tinha essa noção. Pra ele era inimaginável. Né? Inclusive, né, foi no aniversário dele que a gente tava conversando isso. Então, por conta dessa, vamos dizer assim, dessa visão de não futuro, a previsibilidade de pensar em futuro era uma coisa muito distante da cabeça deles, né? Nunca foi bem trabalhado, por aí vai. E eu fui criado por essas duas pessoas que tinham essa visão de, vamos dizer assim, de pouca existência sobre a Terra, né? Então, a relação que eu tive com o dinheiro, com a grana, foi sempre de tipo ganhar e gastar, assim como eles também. Né? Então, repito, não estou culpando. Né? É aquele lance do ambiente, é assim que as coisas são aprendidas. Eles não tinham, de certa forma, recursos para aprender coisas diferentes. Eles vieram de uma realidade de interior, né? Então não tinha mentores e por aí vai, não tinha tanto acesso à informação igual nós temos e por aí vai. E, né, hoje, né, então, quando eu me casei, né, eu tive que mudar essa minha relação com a grana, né, porque eu ganhava dinheiro, bom, eu odeio essa palavra, inclusive, ganhar, parece que eu fui premiado por fazer aquilo que eu me propus. Não, eu produzi muito dinheiro, né, produzi um bom dinheiro, produzia um bom dinheiro e muito dessa grana ela se perdia em coisas que
Na época, solteiro, e por aí vai, se perdia. Eu não tinha muito essa previsão de, preciso comprar uma casa, preciso ter um carro, era tudo viver a vida mesmo, né? Era assim que eu vivia por muito tempo. Então, quando eu me casei, isso aí teve que mudar. Com muita dificuldade, eu fui me desenvolvendo para o outro lado, o lado aqui assim é da boa relação com o dinheiro, de você olhar para a grana como uma ferramenta que te traz sossego, paz, te traz de certa forma liberdade mesmo, né? Que eu acho que esse o principal função da grana é esse, te dar a liberdade. E qual é essa liberdade? É a liberdade de simplesmente você poder recusar coisas a fazer. Eu não digo nem você, não é aquela liberdade de você, ela vai além da liberdade de você escolher o que você faz, não. É a liberdade de você simplesmente poder negar fazer aquilo que você não quer. Você poder negar, porque você não precisa. Essa, pra mim, é a maior liberdade que existe na grana. Essa é a maior liberdade. E aí, bom, então nós nos unimos e nos casamos, e desde então, né, nos casamos, nós estamos juntos há muito tempo, e depois que nós nos casamos, moramos junto, e por aí já vai se completar, pelo menos morando junto aí, já vai se completar 10 anos, né, só morando junto, né. Então aí, nesse momento de morar junto, eu tive que aprender, foi difícil, por aí vai. E nesse caminho, bom, eu de certa forma não fazia muito, eu demorei muito, cara, muito para entender que como é que podia, assim, existir essa, vamos dizer assim, quando você estuda algo que é real, algo que é verdadeiro e algo que é bom, né, você, diante daquilo, você começa a se questionar, como é que os velhos não sabem disso, cara? Eles vieram antes que eu, vieram muito antes que eu, inclusive, né? Como é que eles não sabem disso? E realmente não sabem. É contexto, é ambiente, etc. E por aí vai. Um pouquinho também, tem um pouquinho da má vontade para querer aprender, e um pouquinho também da noção de que já sabe muito, já sabe o suficiente, né? Então, quando mistura essas duas coisas, assim, a sensação de eu não tenho a necessidade de aprender, e com eu já sei o suficiente, cara, essa é a mistura ideal para que você se torne uma pessoa tola. Essa é a receita da tolice, é exatamente essa daqui que eu descrevi, né? E então eu não consigo achar outra palavra mais leve aqui para descrever isso, mas não leve para o pessoal. Estou fazendo essa descrição. E aí, né? Então trazendo tudo esse contexto aí que vocês entenderam, daí né, hoje, minha esposa tem certificado de investimento, a gente estuda o tempo todo, tá lendo um monte de livros sobre finanças e por aí vai. E então, tipo assim, de certa forma, nós acabamos nos desenvolvendo, né? E hoje a minha relação com a grana realmente é outra, né? É outra relação. Existe aquela coisinha no sangue que dá aquele... sabe assim, você é viciado e você não pode dar mole? Pois é, eu sou assim, eu sou viciado e eu não posso dar mole, então, mas tem, né? Então, quando eu recebo uma grana, a primeira coisa que eu faço é, toma aqui, chefe do Banco Central aqui, toma, pega aqui e dê o melhor destino para a nossa vida, né? E aí ela faz os investimentos, a coisa arada toda lá, que é bacana e tem dado muito resultado, inclusive. Estou muito... Esse aqui é um registro agora, né, desviando um pouquinho, um registro do tanto que eu estou orgulhoso da minha digníssima esposa, de realmente ela se dedicou a aprender esse negócio e realmente está dando resultados, e realmente... muito interessante, muito mesmo, né? Pelo menos nos últimos 3 anos aí nós tivemos altos rendimentos, inclusive, né? Que
né? Utilizando a cabeça, a inteligência e por aí vai, né? Fechando esse parênteses aqui. Então, por que eu abri este vídeo aqui para falar com você? Que eu queria trazer exatamente essa ideia de, né, essa provocação para você, para que você, ao assistir meu vídeo, você se atente a revisar a sua relação com a grana, porque realmente você precisa revisar. Se você tem dificuldade de guardar, de investir, de ter essa previsibilidade de futuro, de determinar o melhor uso do seu recurso, tem grande chance do problema estar exatamente nisso aqui, na sua relação de como você enxerga o dinheiro, entendeu? De como você olha para ele, como você conversa com ele, como você se relaciona com ele. Tem grande chance de estar aí o problema, e esse problema está vindo se arrastando. Então, por exemplo, né, como aqui, então eu tô falando pra galera da minha faixa etária, né? Eu tô falando aí pra vocês os quarentões, né? Então, que vocês estão espremidos entre as gerações, né? Seus pais ainda estão vivos e vão chegar momentos que eles precisam ter essa, vamos falar assim, essa instrução, vou chamar de essa troca de ideia, de tipo assim, o que é melhor eu fazer com o meu dinheiro? Vai chegar esse momento, então, né, que você esteja preparado para isso, né, vá buscar livros e por aí vai, e também para que a gente possa estar educando as gerações que vêm após a gente, né, nossos filhos e por aí vai, entendendo essa ideia sobre a relação mesmo, né, sobre a relação com a grana, né, e cara, realmente é muito louco, né? Porque, né, você vê como é que é. Eu, de certa forma, essas últimas semanas eu acabei sendo um tanto quanto pesado com os meus pais, assim, a forma como falar, mas eu sinto que foi meio necessária. Precisava desse chacoalhão, assim, né? O chacoalhão que eu deveria receber, ter recebido lá com uns 18 anos, eu me peguei dando esse chacoalhão nos meus pais, eles com 70 e eu com 40, né? E é um tanto que, nesse ponto aqui, é um tanto quanto paradoxal na minha cabeça, assim, né? Meio que, cara, eu deveria estar aprendendo com vocês, né? Mas eu entendo o contexto, entendo a vida deles de doação e por aí vai, tudo nesse sentido, sou extremamente gratos e então, tipo assim, eles de certa forma, sabe quando você erra tentando fazer o certo, assim, né? Eu não vou nem chamar de erro, é vacilo, você vacila tentando fazer o certo, você vacila, né, cara? Mas é muito do não conhecimento, da vontade né, da não disposição em conhecer, né, da não curiosidade, né, é uma série de coisas que se juntam e leva a pessoa a essa ignorância, né, esse fato de não entender as coisas, assim, né, o que as coisas estão afetando elas, né. E, pô, que bom que simplesmente ainda deu tempo de, né, nessa vida a gente trocar essa ideia e concluirmos que existem opções melhores, assim, opções mais racionais, opções as quais eles possam, de certa forma, utilizar a grana que eles estão recebendo de uma forma que seja realmente útil e proveitoso para eles em vida e, ao mesmo tempo, isso não comprometa e nem gere risco ao capital deles, né, ao capital adquirido, trazendo, querendo ou não, o máximo de segurança ao longo do tempo, né? Então vamos falar assim, meus pais estão bem, cara, estão bem, aí estão com 70, então vamos colocar que vai viver até os 90, então pelo menos pelos os próximos 20 anos aí, viver sem dor de cabeça, né? Vamos se dizer assim. Viver sem tanta preocupação, assim, né? Sem dor de cabeça, cara. Tranquilidade, cada um tem sua vida, você poder, né? Pô, eu falei muito com meu pai, assim, uma das coisas que eu convenci ele foi que eu falei assim, cara, pai, aqui ó, com investimento aqui, eu mostrei pra ele, né, através de conta básica, matemática básica, e por aí vai, juros sobre juros. Mostrei pra ele e falei assim, pai, a cada 2 meses você pode tirar umas férias, velho.
Você tem noção do que é isso? A cada 2 meses aqui você pode pegar você, a véia, ir pra um resort aí no Nordeste, pegar uns 10, 15 dias e voltar pra casa e nada mudou, velho. Tá sossegado. Né? A hora que eu mostrei isso, né, de uma forma mais tangível e real, cara, a coisa mudou. Né? Então eu vejo que muito do meu erro também no passado, né, do meu vacilo no passado, era a forma como eu falava com eles. Né? Talvez eu ia por um caminho de simplesmente. Eu também não tinha tanto conhecimento assim, mas talvez eu ia por um caminho que, de certa forma, poderia trazer uma sensação para eles de que eu estava quebrando a hierarquia da família, né? A hierarquia ali de pai, filho, por aí vai, nessa ordem. Inclusive, eu sugiro muito que você aprende a respeitar isso, né? Não ouse quebrar essa hierarquia, porque você só vai trazer coisas ruins para você. Só vai te causar problema. Então, minha conversa, nossa conversa, foi no sentido de apresentar, existem essas opções, as escolhas é de vocês. Se vocês quiserem, sei lá, pegar e enterrar, fazer uma fogueira, eu não... Cara, vocês decidam. As opções são essas, realidades são essas e por aí vai. E foi interessante. Então, essa semana nós fomos atrás de organizar essas coisas já e pensar em investimento e por aí vai. Mas, assim, o que eu gostaria, repito aqui, de dizer é que realmente tome cuidado exatamente com essa relação, você entender a sua relação com o dinheiro. Porque realmente é uma coisa que é até o fim dos dias que você vai ter que conviver com o dinheiro, entendeu? Você vai ter que lidar com a grana, você vai ter que lidar. Então, eu não tô falando para você ser um Master of Expert, eu tô longe disso. Muitíssimo longe de ser qualquer expert, mas eu sei que existe. Só de saber que existe, existe uma parada aí, então eu vou atrás de quem possa me orientar com esse lance aí, entendeu? Só de saber isso já te coloca à frente de muita gente. Muita gente. Então, para você que ainda... para você, aqui esse recado também, para você que tem, de certa forma, uma dificuldade com grana, né, nesse sentido, de você não entender a sua relação, eu vou indicar alguns livros aqui que, de certa forma, eu acho, e eu já os li, eu acho muito interessante, porque eles trazem essa ideia de como você ter um bom relacionamento com o dinheiro. Então, eu estou falando do livro Psicologia Financeira, né? Que se vocês procurarem aí, Psicologia Financeira, Deixe de Ser Pobre, do Primo Pobre. Ele, inclusive, esse cara, ele nunca indica o próprio livro dele, ele sempre indica os livros dos outros e nunca dele, eu não entendo. E o livro dele é, talvez, assim, um dos melhores versão brasileira ao qual você pode tá começando e entendendo. Inclusive aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre esse livro, né? Deixe de Ser Pobre, o tal do primo pobre, né? O Eduardo Feldberg, eu acho que esse é o nome do homem, né? Então, o que mais? Segredos da Mente Milionária lá. Realmente é interessante, traz uma visão americanizada, mas o contexto é muito interessante. Então, pelo menos esses 3 livros aí para você dar um começo, um start, para que você faça: nossa, é isso, caramba, agora entendi. Agora entendi. Existem, igual falei pro meu pai, você usou a vida inteira juros contra você, cara. Você fazia uma dívida de carro, fazia, né? Cara, existe uma forma de você usar os juros a favor de você, cara. Olha aqui, ó. Investimentos, os juros, né? Juros sobre juros a favor de você, cara. E foi tipo, parecia que eu tava abrindo uma porta né? Pra mim, eu pensava que eles sabiam disso. Na minha cabeça, eu pensava, cara, eles já sabiam isso. Eu tô falando mais do mesmo.
Mas não sabia não. Eu percebi muito nisso, né, durante a conversa, né? Então é isso. Então eu já indiquei livros. Eu repito aqui sobre. Inclusive, se você tem dificuldade de passar, então se você, assim como eu, tá espremido entre as gerações, compartilhe esse vídeo aqui para as pessoas com quem você gostaria de estar conversando exatamente sobre isso. Né? Eu tô falando dos seus pais ou os seus filhos. Passa esse vídeo para eles e fala, ó, tá vendo? Tem um preto aqui que tá aqui na internet, ele tá falando umas coisas, ó. Essa aqui é uma coisa que ele fala aí, vê, ó, assiste isso daqui, é isso daqui, entendeu? E aí eu vou estar falando para essas pessoas, ó, existe um mundo o qual você pode investir e ganhar ao longo do tempo, com o tempo, e esse mundo vai te levar a uma liberdade, a liberdade financeira, a qual eu acredito que seja a capacidade de poder negar o que fazer, né? Você poder escolher, eu não quero fazer isso, que é muito melhor. Então existe essa possibilidade e existe um caminho, alguns livros, cursos e por aí vai. Que essa minha conversa aqui com vocês tenha sido o primeiro passo, um start para que assim vocês vão atrás de gente muito mais inteligente do que eu, com certeza, gente que está dedicada a esse tipo de conteúdo, dedicada a conteúdo financeiro, dedicada a esse tipo de conversa, né, sobre finanças. Cara, tem muita gente dedicada a isso, né? A internet tá aí, com muito conteúdo sobre isso, certo? Então, que isso aqui seja uma porta de entrada. Então, sendo assim, eu acho que ficou bacana esse negócio aqui. Então, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e esse aqui é o canal que a gente faz isso. Liga a câmera totalmente improvisada, sai gravando, e hoje eu resolvi falar sobre finanças e o impacto na minha vida, né? De trazer essa visão de mudar o meu relacionamento com a grana. Por quê? Porque eu venho aqui toda vez e mostro aqui o que eu tenho feito, acertado, errado, testado e por aí vai tudo que está acontecendo, para que aí do outro lado você olhe e veja a melhor parte que você possa utilizar para a sua vida. Sendo assim, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes a gente só sabe como é que vai começar, né? A gente só tem uma ideia assim, vai começar assim, não sabe como é que vai terminar. Eu peço para você que você se inscreva nesse canal aqui para que você possa estar me ajudando a construir essa comunidade dos otimistas inconformados, que assim eu gosto de chamar, certo? Se inscreve aí, compartilha, né? E por aí vai. Se quiser, pode comentar também e aí a gente troca uma ideia aí nos comentários, certo? Então, de verdade, eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos. Eu espero que isso aqui tenha sido realmente útil para você e eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.